5 da Escola Naval, da prova de 2017, voltei para isso, depois de fazer aquela questão de capacitores. Vai aparecer a questão aí para vocês. É uma questão de complexos, envolvendo um pouco de geometria. Eu quero dar duas soluções. Uma que é puramente algébrica, que é que tu encontra na internet. E a outra que é uma solução que eu pensei agora há pouco, que é por geometria mesmo. Eu acho que até um pouco mais simples, talvez. Bem, vamos começar então. Uma questão que era difícil para lhe falar. Questão 5, bora lá. Na questão 5 ele te dá o complexo Z, o complexo I e o complexo IZ. E ele diz que eles fazem parte de um triângulo equilátero. Qual é a condição para ser um triângulo equilátero? Lados iguais, né? Lados iguais. Ou ângulos internos de 60 graus, né? Qualquer uma das duas é válida, ou pode ser dois lados iguais e um ângulo interno de 60, isso também garante. São mais de uma condição, né? Bem, eu vou tentar fazer um esboço do desenho do que está acontecendo para ficar mais tranquilo de pensar. A gente vai ter o complexo I, um complexo Z genérico e o complexo IZ, complexo genérico multiplicado por I. De forma que esse triângulo seja equilátero. Ok? Tem uma solução clássica para esse tipo de problema, que envolve o quê? Quando eles falam esse tipo de questão, os livros normalmente dão a solução que é a seguinte. Quando tem um quadrado, um triângulo equilátero, esse tipo de coisa, tu pega um vetor dos complexos e rotaciona ele o ângulo que tu precisa. Por exemplo, tu pegasse este vetor aqui e rotacionar ele 60 graus, tu vai cair naquele vetor ali. Como os vetores têm mesmo módulo e o ângulo de abertura entre eles é 60, tu garante que é um triângulo equilátero. Isso é condição. Tu tem um triângulo que ele é isósceles, ou seja, dois lados iguais, e o ângulo de abertura é 60, ele automaticamente é equilátero. É o único triângulo isósceles com um ângulo de 60. Tá. Então, se eu pegasse esse vetor, que é IZ, e rotacionar ele 60 graus, eu vou cair no vetor IZ menos I, e isso vai me garantir que ele é um triângulo equilátero. Como é que eu vou fazer isso? Então, primeira solução. Vocês vão ver que a questão não é tão tranquila. Como é que é esse vetor IZ? Ele é Z menos I. E como é que é esse vetor IZI? Ele é igual ao quê? A IZ, que é o complexo IZ, menos o complexo de cima, que é I. E qual que é o ângulo que eu tenho que rotacionar ele? 60 graus. Quando tu rotaciona um vetor em complexos, é tu multiplicar pelo cis daquele ângulo correspondente. E tu tem que checar qual é o sentido. Se ele é sentido anti-horário, é positivo, é que nem o sentido trigonométrico. E se está rotacionando no sentido horário, é negativo. É o mesmo sentido do sentido trigonométrico, quando trabalha o ciclo. Como aqui eu estou indo daqui para cá, eu estou indo no sentido anti-horário, então é positivo. Então eu estou rotacionando por cis de π terços, né? Então eu estou rotacionando por π terços, que é 60 graus. Então a gente vai ter que resolver isso aqui por álgebra. Isolar o z e jogar do outro lado. E ver o que dá. Vamos multiplicar então. Z cis de π sobre 3 menos I cis de π sobre 3 é igual a IZ menos I. Aí bota o Z ali, vai ficar cis de π sobre 3 menos I. Botei em evidência. Isso é I cis de π sobre 3 menos 1. Aí eu vou passar o I pra fora. Então vai ficar ZI. Aí aqui vai ficar cis de π sobre 3 dividido por I. Menos 1 igual a I cis de π sobre 3 menos 1. O Z eu vou conseguir cortar agora. E o que é dividir por I? Dividir por I é a mesma coisa que multiplicar por menos I. Porque se eu multiplicar por menos I em cima e embaixo vai dar 1.
e em cima vai dar menos i. Então, é a mesma coisa que multiplicar por menos i, cis de π sobre 3, menos 1. Isso aqui é igual a cis de π sobre 3, menos 1. Aí, o que acontece? I é o complexo com ângulo de 90 graus em módulo 1. Então, ele é cis de π sobre 2. Quando eu multiplico cis de ângulos, de complexos, eu somo os ângulos. Quando eu divido, eu diminuo os ângulos. Tu lembrar dessa propriedade de complexos. Então, se eu multiplicar o i pelo cis de π sobre 3, é somar esses dois ângulos. Vai ficar o quê, então? Z vezes menos π sobre 2 mais π sobre 3 é 5π sobre 6. Menos 1 igual a cis de π sobre 3 menos 1. Tá, e agora? Agora eu passo menos 1 para fora e vou ficar com uma soma. Cis de 5π sobre 6 mais 1 igual a cis de π sobre 3 menos 1. Agora eu vou dar uma propriedade de complexos, que é uma formulazinha que é bem conhecida e bastante usada. Que é que 1 mais cis de θ é 2 cosseno θ sobre 2, cis, θ sobre 2. E 1 menos cis de θ é menos 2i seno θ sobre 2, cis, θ sobre 2. É bem fácil de provar isso aqui, porque tu abre o cis em cosseno θ mais i seno θ e transforma eles no arco metade. Aí tu vai acabar nisso aqui. E aqui também, a mesma coisa. Eu vou usar eles aqui, só que aqui tá com menos 1 multiplicado, ó, tá cis menos 1. Então é tipo tirando menos aqui, então vai ficar positivo desse lado. Vou lá pra cima fazer essa substituição. E aqui tá bem certinho, né? 1 mais o cis de ângulo. Então eu vou ficar com menos z vezes 2 cosseno. Aí era 5π sobre 6, vai ficar 5π sobre 12. Cis de 5π sobre 12. Igual a 2i seno, era π sobre 3, vai virar π sobre 6, vezes o cis de π sobre 6. O 2 corta. Novamente, i é cis π sobre 2. Se eu pegar este e multiplicar por cis de π sobre 6, tu soma os ângulos. Então vai ficar menos z cosseno de 5π sobre 12, cis de 5π sobre 12. Igual a seno π sobre 6, cis, π sobre 2 mais π sobre 6, quanto é que dá? Dá 2π sobre 3. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. O menos 1, ele é o complexo de módulo 1 e argumento π. Então ele é cis de π. Se eu pegar cis de π e multiplicar por 5π sobre 12, eu vou ficar com quanto? É somar os arcos. 5π sobre 12 mais π dá 17π sobre 12. Isso aqui é igual a seno π sobre 6. Ah, isso aqui falta um cis, né? Escrever. Cis 2π sobre 3. Aí eu vou fazer o quê? Z vai ser o seno π sobre 6 sobre o cosseno 5π sobre 12 vezes o cis de 2π sobre 3 dividido pelo cis de 17π sobre 12. Então a gente ficou com isto e cis disso aqui. O cis da divisão é a mesma coisa que o cis da diferença. Então a gente vai ter que isso aqui é z seno π sobre 6 sobre o cosseno 5π sobre 12. E a diferença de 2π sobre 3 e 17π sobre 12, rapidinho aqui, dá menos 3π sobre 4. Ok. Então o que a gente tem? A gente tem que o z, ele tem o módulo de z, ele é a parte real que está na frente, que é seno de π sobre 6 sobre o cosseno de 5π sobre 12. E o argumento de z, ele é menos 3π sobre 4 mais 2kπ. Qualquer múltiplo dele também vale, né? O k pertencente aos inteiros. Opa, não tá dando pra ver. Ah, desculpa aí, galera. A câmera nem toquei. Ó, o módulo do z é seno π sobre 6 sobre cosseno 5π sobre 12. E o argumento do z é menos 3π sobre 4 mais 2kπ com k pertencente aos inteiros. É qualquer volta múltipla desse aqui.
Ok, então a gente tem que achar quanto é que é o módulo disso. Quanto é que vale isso aqui. Seno de π sobre 6 é fácil. 1/2. E quanto é que é o cosseno de π sobre 12? O cosseno de π sobre 12 dá para pensar assim. O cosseno de 5π sobre 12, ele é igual ao quê? Ao cosseno de π sobre 4 mais π sobre 6. Correto? Então, abrindo isso, a gente vai ficar que isso aqui é, na real, raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Fazendo aqui, né? Vai ficar raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 2 vezes 1/2. Vai ficar aquilo ali. Então, se eu dividir um pelo outro, quanto é que fica? A gente fica aqui o módulo de z, deixa eu pegar aqui. O módulo de z é igual a 1/2 vezes 4 sobre raiz de 6 menos raiz de 2. Então dá 2 vezes, fazendo racionalizando, raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Então dá que o módulo de z é raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 2. Aqui fechou. Agora vamos ver o argumento. O argumento é aquele lá. Vou virar aqui. Na resposta, ele não dá menos 3π sobre 4. Resposta, ele dá 5π sobre 4. Que é aquilo que eu estava falando. 5π sobre 4 é menos 3π sobre 4 mais uma volta, mais 2π. É, no caso, uma volta. Qualquer um deles vale. Então, o 5π sobre 4 que ele dá na primeira volta. O menos 3π sobre 4 é na volta menos 1, né? É só isso. Mas então, um dos complexos a gente achou. A gente achou o módulo. Raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 2. Cis de 5π sobre 4. Só que daí ele não escreve cis para piorar ainda mais. Ele escreve na notação exponencial. Que é a mesma coisa que o cis, a gente já falou antes. Na notação exponencial, e 5π sobre 4. Então isso é uma resposta. A questão não acaba aí, porque ele ainda tem que achar o outro complexo. Por quê? Se tu pegar o plano de Argand-Gauss, aquela é uma solução, certo? Mas não necessariamente eu tenho que rotacionar o meu complexo no sentido positivo do ciclo trigonométrico. Eu posso rotacionar no sentido horário, o que dá outra solução. Se o meu complexo estivesse, por exemplo, aqui, ó, pra cá, e aqui tivesse o IZ, observe que a minha rotação, que seria esse aqui no caso, ó, seria o vetorzinho que está em azul. Esses dali são os outros, né? Aqui 60 graus. A minha rotação agora é no sentido anti-horário. No sentido horário, desculpa. Então eu estou multiplicando por cis de menos π sobre 3. Então tu ainda tem que fazer a segunda parte, que é z menos i, que multiplica cis de menos π sobre 3, igual a iz menos i. Achar o z aqui também é a outra solução, são duas. Porque tu tem isso nos problemas de achar triângulo, quadrado, pentágonos, no complexos, tem que sempre pensar desse jeito. Sempre tem que pensar que tu pode rotacionar no sentido horário e anti-horário, por isso que sempre tem mais de uma solução. Aqui é um exemplo disso. Tu tem que rotacionar por menos π sobre 3. Fazendo de novo a mesma coisa. De menos π sobre 3, menos i. Isso aqui é igual a i cis de menos π sobre 3, menos 1. Aí bota o i pra fora. Isso aqui vai ficar menos i cis de menos π sobre 3, menos 1, igual a i cis de menos π sobre 3. Vou fazer mais rápido aqui, porque é a mesma lógica do anterior. Corta este com este. I é cis de π sobre 2, vou somar. Ficar menos i cis de π sobre 6, menos 1 aqui, né? Menos 1, isso aqui,
x de menos π sobre 3 menos 1. Boto menos 1 pra fora, vai ficar menos z, x de π sobre 6 mais 1. Isso aqui é x de menos π sobre 3 menos 1. Tá? Aí aplica aquelas identidades bonitinhas, a gente vai ficar com z menos z vezes 2 cosseno π sobre 12, x π sobre 12. Igual. Aqui vale a mesma coisa, o ângulo é negativo, mas é a mesma identidade. Não muda nada. 2i, no caso seno, de menos π sobre 6, x de menos π sobre 6. Ele é positivo porque está trocado aqui a ordem, né? Aí o 2 corta com 2. O i aqui a gente pode multiplicar pelo x de menos π sobre 6, vai somar os ângulos, que é π sobre 2, né? E daí a gente vai ficar com... E o menos aqui dá pra somar com esse aqui também. Na real não vou fazer isso, porque vai cortar depois, melhor deixar assim. X, π sobre 12. Por quê? Porque seno de menos π sobre 6, seno é uma função ímpar, né? Então seno de menos x é igual a menos seno de x. Ela é uma função ímpar. Então o seno de menos π sobre 6 é menos o seno de π sobre 6. E o i a gente multiplicou, vai ficar π sobre 2 menos π sobre 6. Que dá quanto? X de π sobre 3, né? É 90 menos 30, dá 60. Aí o menos corta aqui, por isso que eu não tirei ali. Aí, vamos lá pra cima, isolar o z, novamente. Se tu fizesse isso aqui rápido no dia, dava pra fazer. Tipo, a primeira era mais difícil de pensar, mas a segunda era direta porque já tinha um raciocínio na cabeça de como é que faz. O problema é que tem muita chance de errar conta. É muito fácil errar conta nisso aqui, porque não envolve arco de π sobre 12, que é muito feio. π sobre 3 sobre x de π sobre 12. Ok. A segunda solução acho que vai ser melhor, que vai ser com geometria um pouco mais tranquila, acho. Daí essa aqui é a diferença, né? Então a gente tem que o módulo de z é seno π sobre 6 sobre cosseno π sobre 12. E o argumento é a diferença daqueles, né? O que dá π sobre 4. Mais as n voltas, né? No caso, na resposta, ele bota π sobre 4 mesmo, porque ele cai na primeira volta. Aí esse aqui, ó, a gente vai só fazer que cosseno de π sobre 12 é o quê? É o cosseno de π sobre 4 menos π sobre 6. Aí, fazendo isso aqui, ali, bonitinho, vai ficar que é raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Porque vai ficar cosseno do primeiro, cosseno do segundo, mais. Daí vai ter a soma ali, né? Daí quando tu for dividir, tu vai ficar que o módulo de z é 1/2 vezes 4 sobre raiz de 6 mais raiz de 2. Racionaliza, multiplica por raiz de 6 menos raiz de 2. Vai ficar raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. O que dá raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 2. Fechou aqui o módulo e o argumento é aquele. O que nos leva a que o complexo no fim vai ser raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 2 e na i π sobre 4. Aí fechou os dois, né? Eram as duas hipóteses que ele pedia. Agora, uma questão demoradinha, né? Tá, agora eu vou fazer uma solução que eu peguei, que eu fiz por conta, que é por geometria. Essa daqui normalmente é na internet. Dá pra ver que ela é difícil a questão, né? Muita álgebra. Como é que é a solução por geometria? Dá pra pensar. Porque é um problema de geometria. Se eu tenho o plano de Argand-Gauss aqui, eu só tenho que pensar que eu tenho dois casos. O que acontece? Vou pegar o primeiro caso. Eu tenho imaginário, real. Aqui está meu complexo I. Onde que pode estar Z? O que tu tem que pensar? Como eu estou trabalhando com os complexos I, Z e Z, o que é multiplicar I por Z? I é x de π sobre 2. Então isso aqui é rotacional, o complexo Z de 90 graus. Então onde é que pode estar o complexo Z? Se, por exemplo, o complexo Z estivesse acima dessa linha, dessa reta y igual a I, quando ela rotacionasse de 90 graus, este ângulo aqui, ó, aqui teria a rotação de 90 graus. Se Z estivesse aqui, por exemplo, quando eu rotacionasse de 90 graus, e Z,
este ângulo de abertura seria maior do que 90. Então ele não pode estar acima dessa linha. Eles têm que estar abaixo dela. Tem dois casos possíveis, porque daí esse ângulo aqui seria maior que 90, não poderia ser 60. Seria maior que 90 graus. Então, ou ele está acima do eixo dos reais aqui, ou ele está abaixo do eixo e rotaciona para cá. Que foi os casos que eu desenhei antes, né? Tem dois casos. Tu tinha que meio que ter essa noção na hora, que seriam esses dois casos possíveis. Que aquele caso o ângulo seria maior que 90. Então, qual é o primeiro caso? I, o Z abaixo e o IZ aqui. Esse é o meu triângulo equilátero. Porque daí, se esse ângulo aqui é 60, o ângulo dos complexos que rotacionam tem que ser maior que 60. E é 90, porque é multiplicado por I. Então esse desenho faz sentido. Não é que nem o outro, né? Então aqui na real eu tenho um triângulo, né? É isso que eu vou pensar. Eu tenho um triângulo aqui. Como é que é esse triângulo? Aqui é 60 graus e mede a mesma coisa. 60 graus. Aí eu desci uma unidade e aqui é 90. É um problema de geometria agora. Aqui é um problema de geometria. Opa! Ai, tá bem desenhado. Aqui, A, B, C. A distância, e aqui ó, a distância OB e OC é o módulo do meu complexo. Então, OB é igual ao módulo do meu complexo. E qual que é o argumento? O argumento é esse ângulo aqui, ó. É 180 mais esse ângulo aqui. Certo? Esse é o meu complexo. Esse é o argumento. Então, como é que a gente vai fazer? Bem, aqui é 30 graus e aqui é uma bissetriz. Então aqui é 45. Isso aqui é 1. Então eu vou pegar só esse triângulo até o H. Eu vou pegar o triângulo ali mais tranquilo, que é ABH. Isso aqui é 45 graus. Isso aqui é 30 graus. Se isso aqui é x, isso aqui é x. Só que quanto é que é isso aqui tudo? Isso aqui é 1, porque aqui é do complexo I e aqui é a origem, que é 0. Então isso aqui mede 1. Então a gente tem o quê? Que a tangente de 30 é igual a x sobre x mais 1. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Isso aqui é x sobre x mais 1. O que vai dar aqui raiz de 3 sobre 3x mais raiz de 3 sobre 3 é igual a x. Boto lá para cima. X vezes raiz de 3 sobre 3 menos 1 igual a menos raiz de 3 sobre 3. Aí vai ficar o quê? Vai ficar que x é raiz de 3 sobre 3 menos raiz de 3. Que multiplica, vai ficar raiz de 3 vezes 3 mais raiz de 3 sobre 6. Que dá 3 raiz de 3 menos mais 3 sobre 6. Que dá que x na real então é raiz de 3 mais 1 sobre 2. Eu não continha rápido, tá? Esse é o valor de x. Como a gente quer AB, a gente quer OB, que é o OB, né? Aqui é B. OB é o módulo. Então, um dos módulos do complexo é o quê? É x raiz de 2, porque esse aqui é um triângulo retângulo com ângulo 45. Então, o módulo de z é simplesmente raiz de 3 mais 1 sobre 2 vezes raiz de 2, o que dá raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 2. Agora a gente tem que achar o ângulo, que eu preciso achar é 180 mais esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui, daqui até aqui é 90 graus, porque isso aqui é uma reta paralela a esta, e então essa aqui é 90, então aqui é 90 também. Então, se aqui é 45, esse ângulo é 45.
Logo, o argumento do z é bem tranquilo. Ele é 100 graus mais... Não, 180, desculpa. Mais 45 graus. Então, o argumento do z é o quê? É 225 graus, o que é o 5π/4. Então, uma das respostas está aí, ó. Direto. Z é raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 2. E na I, 5π/4. Qual que era a parte difícil disso? Pensar nisso aqui, ó. Que ele tem que estar aqui embaixo. Que se tu fizesse isso aqui, ou mesmo as análises aqui em cima, tu ia encontrar um resultado negativo pro módulo. Porque não tem como esse ângulo ser maior do que 60 graus, porque ele é maior. E tu tinha que pensar ainda que tem uma outra solução. Onde é que está a outra? Se ele estiver nesse ponto aqui, entre essas duas. Porque ele pode formar um quadrilátero. Que foi o segundo caso que eu desenhei. É a segunda solução. É a segunda... É onde tu acha a segunda solução. Aqui vai ser I. Aqui vai ser Z. Ele tem que estar abaixo para poder fazer sentido. E aqui vai estar IZ. Esse triângulo aqui vai ser o equilátero. Tá bem lindo, né? Parece bem real. É que é escrito 60 graus, tá? Nossa, tá minúsculo. Que horrível. Desculpa aí. Mas o que importa é que ali é 60 e esse ângulo aqui é 90. Qual que é o módulo? Esse aqui, ó. Esse aqui, né? Então eu vou agora desenhar maior para vocês verem. Dá um quadrilátero isso aqui. Aqui é 60 graus. E aqui é 90. E aqui é 60 graus. Tá? Nossa, eu tô desenhando para baixo e não dá pra ver. Aí, ó, tá vendo? Aí esse aqui eu vou chamar de B, esse aqui de A e esse aqui de C. E aqui é o O, que é a origem. OB ou OA é o meu módulo. Então, OB é igual ao módulo de Z. E qual que é o argumento? Esse ângulo aqui. Tá? E aqui a gente tem uma bissetriz, né? Que é porque ele tá porque esse complexo é o I, né? Então ele pega bem na origem do sistema. Isso aqui mede 1, porque é o tamanho de I, né? Bem, direto o argumento é muito na cara, né? Divide esse ângulo ao meio, isso aqui 45 graus, então ali é 45. Então o argumento de Z é π/4, nesse segundo caso. Que seria esse ângulo aqui, né? E agora a gente vai pegar esse triângulo aqui, pode ser. O OCB, para achar o segundo módulo, que é o OAB. Então pegando o triângulo OCB, isso aqui mede 1, que é o tamanho de I. Aí o que a gente tem que saber? A gente sabe que isso aqui é 45 graus e isso aqui é 30 graus. Então isso aqui é 105 graus, para fechar o triângulo. Lei dos senos. A gente quer saber OB, né? Aplica a lei dos senos. OB sobre seno de 30 é igual a 1 sobre o seno de 105 graus. Quanto é que mede o seno de 105? O seno de 105 é o seno de 7π/12, né? Ele mede quanto? Um jeito de fazer é pegar π/3 mais π/4. Então, o seno de 7π/12 é igual ao seno de π/3 mais π/4. Quanto é que dá isso aqui? Vai dar raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Vai dar esse valor aqui. E o seno de 30 é 1/2. Então a gente acha o B bem tranquilo, né? OB vai ser 1/2 dividido por aquele. De 4 sobre raiz de 6 mais raiz de 2. Então dá 2, racionalizei. Diretaço aqui, sobre 4. Dá aqui OB é raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 2. Que é o módulo. O jeito mais rapidinho de fazer. Enfim. Então, daqui tu fica que Z é o módulo dele, que é raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 2, vezes E na I, vezes o ângulo, o argumento do Z, que eu já achei lá em cima, aqui embaixo, que é π/4. Tá aqui embaixo. Que era π/4, que era o ângulo que fazia aqui, né? Que é esse ângulo aqui. Então ficou bem tranquilo. Z é raiz de 6 menos raiz de 2 sobre... Então ficou bem tranquilo. Z é igual a raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 2. E na I, π/4.
E o outro tá aqui, né? Raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 2, e na i 5π sobre 4. Falta só escrever aqui, né? A resposta é letra D. Minha caneta sumiu, mas a resposta fica a letra D no fim. Deu pra ver que era uma questão meio difícil. Se eu dei duas soluções, mas a solução é essa daqui, eu acho que não aparece tanto. E se vocês gostaram, compartilha, curte, faz. Enfim, é isso aí. Um abraço.